E a gente vai falar sobre um assunto bem interessante hoje, né, que ainda os advogados eles trazem essa realidade para os empresários, né? Muito empresário que escuta a gente ainda não está vivenciando isso, que é o planejamento previdenciário, né? Realmente pensar no futuro ali da galera que empreende e às vezes é muito focado no presente, né? Na atividade, no business, e acaba negligenciando, assim, não de uma forma pejorativa, mas às vezes o próprio business consome tanto a pessoa que ela nunca parou para pensar nesse sentido. Então, é um tema que a gente achou bem interessante, foi uma conversa que a gente teve entre parceiros, né, lá na Holder, e a gente falou, cara, é um tema muito interessante para trazer aqui para o Holdercast, para trazer para os nossos ouvintes. Então, cara, conta pra gente como é que funciona essa questão do planejamento previdenciário, principalmente voltado para quem é dono de empresa, né? Carol, essa parte a Carol pode falar com você. Ela é a professora. Não, imagina. Então, é igual você falou mesmo, não é uma preocupação, né, de empresários. Eu acho que é o último ponto, né? E muitas das vezes, né, nem porque tá só negligenciando, é porque realmente desconhece. Se você não conhece, você não tem com que se preocupar com o que você desconhece, né? Então é melhor não conhecer, né? Tá certo. Não, mas a gente tá aqui exatamente pra dizer o contrário. Então eu tava bem, eu não conheci, então eu não preciso... Não, mas agora você já conhece, já tá esclarecido, agora já era. Agora não pode ter desculpa mais. Exatamente, então você não pode mais sair daqui dizendo não vou planejar minha aposentadoria, né? Então, empresários, né, qualquer pessoa que exerce uma atividade remunerada, ela é um contribuinte obrigatório. O primeiro ponto é esse. Então, as pessoas tendem a pensar, não, faço quando eu puder, eu faço depois, né? E acabam realmente deixando para depois essa parte da contribuição. Mas, na verdade, qualquer pessoa que realiza uma atividade remunerada, ela é um contribuinte obrigatório. Então, não está no querer dela, ela tem que contribuir. Porque senão essa cobrança vem pela Receita Federal, enfim, vai dar ruim. Receita Federal, não queremos vocês aqui. Queremos distância. Então... Podem ouvir, mas só. Por favor. Pode só ouvir, né? Então, o ponto é esse. Já que você tem que fazer, é importante que você faça bem feito, né? Lá no escritório, a realidade que a gente se depara é essa. Tem dentistas, arquitetos, engenheiros, isso casos concretos mesmo do escritório, né? De pessoas que passaram uma vida ali de trabalho, 35 anos, no caso de dentista, que é especial, né? 25 anos. E aí a pessoa chega pra gente e fala, poxa, vou me aposentar. Faltando 2 anos para aposentar, 6 meses, chega no escritório e fala, eu preciso me aposentar e eu preciso de um ótimo salário. Aí você fica, poxa, mas como é que eu vou fazer isso, né? Porque não é algo que você prepara em 2 anos. É ao longo da vida. Eu sempre explico para os clientes o seguinte, a contribuição previdenciária é uma caixinha que você vai jogando as contribuições ali ao longo da sua vida de trabalho. Então, não dá para você chegar em 2 anos e falar, poxa, vou me aposentar bem aqui agora, dá um jeito. Não, a gente não consegue fazer milagres. Faz a sua mágica aí. Não dá pra fazer mágica. A gente ouve assim, faz sua mágica aí. Não, resolve, cara. Se vira, né? Não dá pra fazer isso. Então, por isso que a ideia realmente é trazer essa consciência do planejamento, que é você fazer essas contribuições já bem feitas. Poxa, posso fazer melhor? Vou fazer um pouco melhor, vou pagar mais por isso agora. Culturalmente, a gente não é educado a pensar no financeiro. O brasileiro não tá para isso, né? Você gasta o que você recebe, gasta mais do que você recebe. É isso que a gente vive. Então, de contribuição previdenciária, muito menos. Então, se você não tem um plano financeiro, não tem nada de se preocupar com isso, previdenciário, muito menos. Então, o que é a ideia? Trazer essa consciência mesmo para o empresário de que ele precisa fazer esses aportes melhores. Então, poxa, os empresários que a gente conhece lá do escritório mesmo, que a gente recebe, faço no mínimo. Por que você faz no mínimo? Porque eu fui orientada a fazer. Salário mínimo, né, no caso? Sobre o salário mínimo, a contribuição sobre o salário mínimo. É mais em conta... Não é holder, né? Porque a contabilidade não é a holder, exatamente. Então, não orientou ele. Aí eu pergunto, por que você faz no mínimo? Porque minha contabilidade falou que dá pra fazer no mínimo, então eu faço no mínimo, pago o menos possível aí. E aí a gente vê esses equívocos dessa hora. E não dá pra você mudar quando tá lá no 25º ano de contribuição, entendeu? E aí, a ideia do planejamento é a pessoa que tá faltando ali 10, 15 anos para conseguir receber o benefício dela e a gente conseguir ir fazendo, dá para fazer sobre 3 salários mínimos, poxa, eu consigo fazer, Carol, sobre 5 salários mínimos, então a gente vai colocando ali, criando perspectiva para chegar, lógico, a gente tem que pensar o seguinte, podem ter mudanças legislativas nesse período, pode ter mudança no cenário econômico, político, que podem interferir nesses valores que a gente encontra do planejamento. Então, é um cálculo assertivo?
Mas é 100% de falar assim, não, tem uma margem, né? Que a gente pode ter uma diferença, pode ter um congelamento do teto previdenciário. Podem ter algumas coisas que vai fugir exatamente daquele valor. Mas dá para a pessoa conseguir melhor, e aí quando chegar lá na hora de aposentar, aí ela vai ter um valor melhor de aposentadoria para complementar. Vai ser a renda toda dela? Não, ela deve ter outras fontes de renda, né? Dentro do planejamento a gente procura pensar tudo isso. São detalhes, assim, que fazem toda a diferença na hora de fazer um planejamento. Então, desde saber se na família tem alguém que faleceu de câncer, então você já sabe, poxa, essa pessoa ela pode vir a falecer com tal idade, o planejamento para ela tem que ser... o que eu quero dizer é o seguinte, não dá para ser uma fórmula que você aplica para todo mundo. Não é receita de bolo, né? Não é receita de bolo, exatamente. Não dá para ser dessa forma. Então, é de acordo com a realidade do cliente. Tanto financeira, porque nem todo cliente consegue fazer uma contribuição sobre o teto previdenciário, né? Quanto a realidade. Às vezes é um cliente que pode, com 52 anos ali, já, né, sofreu algum acidente, sofreu alguma doença. E aí você precisa estar atenta a tudo isso. Não dá para você chegar e fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, né?